Viagem na eletricidade. As 3 aplicações da eletricidade. Depois dos alternadores, dos transformadores, das linhas de alta tensão, eis que a eletricidade chega à casa de vocês pronta para trabalhar. Algumas vezes ela se encontra frente a frente com um ferro elétrico que deve aquecer. Em outro lugar deve produzir luz. Outras vezes ela faz girar motores de geladeiras ou coisas semelhantes. Claro, não existe uma eletricidade especial para cada tipo de trabalho, sem a qual os ferros de passar começariam a girar, as geladeiras começariam a aquecer, e realmente não é isso que esperamos deles. É a mesma eletricidade, são os mesmos elétrons, mas existem vários modos de fazê-los trabalhar. Os senhores que inventaram a eletricidade haviam notado que no momento em que fazemos passar uma corrente por um condutor, isso sempre desprende calor. É evidente que se a corrente é fraca ou se o fio é grosso, os elétrons não têm dificuldades para passar e isso não aquece muito. Mas se o fio é mais resistente, ele esquenta. Este primeiro efeito, que transforma a energia elétrica em energia calorífica, os nossos amigos chamaram de efeito ferro de passar. Não, desculpem, efeito Joule. Quando colocavam um fio ainda mais resistente, aquecia ao máximo e produzia luz. Mas infelizmente não por muito tempo. Porque a essa temperatura, os átomos do fio se entendem com os átomos do oxigênio do ar para fazer não sei o que exatamente. Mas em todo caso o fio queimava e se partia. Se o problema é esse, eles disseram, coloquemos os fios dentro de uma garrafinha e a esvaziemos de seu oxigênio para que o fio não queime. É o que depois chamamos de lâmpada elétrica. Então, primeiro modo de fazer trabalhar os elétrons, o efeito Joule. Outros senhores tinham um hobby. Eles faziam bobinas com fios elétricos que enrolavam em torno de um núcleo de ferro. E, quando a corrente passa, se transforma em ímã. Um eletroímã, para ser exato, com um polo norte e um polo sul. Quando mudamos a direção da corrente, os polos também mudam, claro. Agora, se colocarmos um outro ímã ao lado, os polos contrários se atraem. Os polos do mesmo nome se repelem. Isso é conhecido. Um verdadeiro motor elétrico é um pouco mais complicado, mas utiliza o mesmo princípio. Segundo modo, então, de fazer trabalhar os elétrons, o efeito eletromagnético que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outros senhores finalmente faziam passar a eletricidade não por bobinas, mas pela água simplesmente. A água adicionada de diferentes sais ou ácidos. Dispensaremos a receita. De um lado, vocês colocam o que chamamos de eletrodo de prata. Do outro lado, um garfo, por exemplo, feito de um metal qualquer. Pois bem, sob o efeito da corrente elétrica, a prata vai se depositar do lado menos, o que dá algo como um garfo de prata quase maciça. A eletrólise, terceiro modo de fazer trabalhar a eletricidade. E a própria água, que como todos sabem é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, é decomposta pela eletricidade. Ora, o gás hidrogênio, se o recuperarmos, o comprimirmos, o liquefizermos, pode ser um excelente carburante, do qual nos servimos em particular para fazer funcionar os foguetes. Podemos fazer tantas coisas com a eletricidade.